Pessoal, para a nossa segunda parte dessa aula, a parte de exercícios, vamos fazer então 4 exercícios. Então, 2 aqui nessa primeira lousa, mais 2 na outra lousa. E para cada exercício eu vou explicar o texto que estava sendo abordado nas questões, tá certo? Então, para o nosso primeiro exercício sobre polígonos, ele deu uma situação, ele deu a seguinte situação. Isso daqui é um polígono regular, é um pentágono regular, tá certo? E aí eu tenho duas diagonais. E aí ele quer saber quanto que vale esse ângulo alfa entre essas duas diagonais, tá certo? Simples, é só isso. Então vamos fazer juntos esse exercício. Pessoal, é o seguinte, o que a gente sabe de polígonos, em especial polígonos regulares? A gente sabe que todos os seus ângulos internos, no caso de polígonos regulares, serão iguais. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo, é igual a esse e esse aqui. Sabendo disso, a gente consegue calcular quanto que mede esse ângulo. Como é que a gente calcula? Bom, a gente sabe de uma fórmula, aquela fórmula que dá a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, seja ele regular ou não, tá? Então essa soma, a fórmula é igual a n menos 2 vezes 180 graus, não é verdade? N é o número de lados do polígono, então a gente vai substituir n aqui por 5. Então, S é igual a 5 menos 2. 5 menos 2 é igual a 3. 3 vezes 180 graus. Isso vai dar 540 graus. Beleza, pessoal? Então, ok. A gente descobriu a soma dos 5 ângulos internos que são iguais, nesse caso, né? Então, θ, θ e θ, 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 né? Legal. Então eu consigo descobrir quanto que vale θ se eu dividir a soma dos ângulos internos por 5, porque eu tenho 5 ângulos θ iguais aqui, certo? Então θ deve ser igual a 540 dividido por 5. Por 5. Isso é igual a 108 graus. Beleza? Então eu sei que cada ângulo vale 108 graus. Muito bem. E o que isso pode me ajudar? Esses dois triângulos, quais triângulos? Esse daqui e esse daqui, ó, pintadinho em roxo, olha só. Esse triângulo em roxo e esse triângulo em roxo são iguais. Não concordam comigo? Por quê? Porque eu tenho um ângulo aqui que vale θ e θ, certo? E esses dois triângulos são isósceles, onde os lados iguais são justamente os lados desse polígono. Bom, então eu tenho uma congruência de triângulos. Lado, ângulo e lado. Lado, ângulo e lado. Certo? Tenho dois triângulos iguais. Sendo assim, eu tenho também esse ângulo igual a esse, uma vez que esses triângulos são isósceles, né? Então esse ângulo em vermelhinho, vou chamar de gama, gama, e aqui deve ser gama também, uma vez que esses dois triângulos são congruentes. Então aqui, ó, simples assim, gama e gama. A gente consegue descobrir quanto que vale gama? A gente consegue. Como que a gente consegue? Bom, é simples. É só a gente fazer o seguinte: θ mais gama resulta em 180 graus. Então, θ mais 2 vezes gama é igual a 180 graus. Agora, θ é igual a 108 graus, né? 108 mais 2 gama é igual a 180 graus. Perfeito? Isolando 2 gama, a gente tem 180 graus menos 108 graus. Beleza? Isso daqui vai dar 72 graus. Então, 2 gama é igual a 72 graus. Isolando gama, agora a gente passa 2 dividindo 72. 72 dividido por 2 é igual a 36. Então,
Aliás, eu não vou nem fazer isso aqui. Quer ver? Não vou nem fazer isso aqui. Porque eu sei o seguinte. Eu sei que esse ângulo aqui, ó, em azulzinho, vale justamente θ, certo? Vale θ. Agora eu observo que esse θ também pode ser dado pela soma de gama mais alfa mais gama, né? Então eu vou escrever isso aqui embaixo, ó. Θ é igual a gama mais alfa mais gama. Lembrando que alfa é o que a gente quer descobrir. Bom, então eu tenho aqui o seguinte, que θ é igual a gama mais gama dá 2 gama, né? 2 gama. E mais alfa. Só que 2 gama eu já tenho, vale 72. Então eu só vou substituir os valores. Θ é igual a 108, né? Então, 108 graus. Isso daqui é igual a 72 graus. 72 graus mais alfa. Isolando o alfa, que é o que a gente quer saber, a gente passa os 72 graus para lá, subtraindo. Então, vai ficar aqui, alfa é igual a 108 menos 72. Isso vai dar 36, beleza? Então, alfa é igual a 36 graus. Está aí a resposta do exercício. Beleza? O que a gente usou de polígonos foi isso aqui, né? Foi a soma dos ângulos internos, né? E a gente também tem que saber o raciocínio de que em polígonos regulares os ângulos internos são iguais. Beleza, pessoal? Vamos para o nosso segundo exercício. O segundo exercício é o seguinte. O texto explicava sobre um polígono qualquer, não é regular nesse caso, no qual dois ângulos internos são iguais a 130 graus. E o restante dos ângulos internos são iguais a 128 graus. É isso. Dois ângulos iguais a 130 e o restante igual a 128. E aí ele pede o número de lados desse polígono, tá? Então fica comigo aqui. Claro, tenta resolver se você quiser. Eu proponho isso, mas fica aqui comigo. Vamos lá, vamos fazer esse exercício. Então, o que a gente precisa entender nesse caso? Como que a gente vai resolver isso, né? Parece que não vai dar certo, mas vai sim. Vamos pensar na ideia de ângulo externo, tá, pessoal? Então aqui eu vou fazer ângulo externo, aqui mais ou menos. Olha só. Como é que eu faço o ângulo externo? Eu prolongo um dos lados desse polígono, certo? Como eu estou fazendo aqui. Olha aqui, ó. E aí, esse daqui é um ângulo externo. Eu vou chamar de E1, por exemplo. E aqui eu vou chamar de E2. Tá certo? E eu sei que se eu somar esse ângulo interno com o ângulo externo, eu tenho 180 graus. Então, E1 vai ser igual a E2, uma vez que eles são externos do mesmo ângulo, certo? De 130. Quanto que vale isso? E1 e E2 tem que valer 50 graus. Porque quando eu somo os dois, eu resulto em 180 graus. Então tá aqui, ó, 50 graus e aqui 50 graus. Perfeito? Legal. Aí eu tenho os outros ângulos externos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, eu tenho dois outros ângulos aqui que eu estou mostrando, fora os restantes desse polígono, que eu não sei quantos tem ainda. Então aqui, ó, aqui eu tenho um ângulo E1 e aqui eu tenho um ângulo E2, tá? E eu também sei quanto que vale. Na verdade, E1 e E2 eram esses daqui, tá? Mas como eu já substituí os valores, eu estou nomeando de novo E1 e E2 e tanto faz. Eu também sei quanto que vale E1 e E2 nesse caso, certo? Bom, para o suplemento de 128, certo? Que é igual a 52. Então, E1 e E2 são iguais a 52 graus. E também eu tenho ângulos de 52 graus como ângulos externos para os outros prolongamentos que ainda faltam. Tá? Então, aqui, ó, 52 graus. E aí, como é que a gente vai resolver com isso? Bom, a gente sabe que quando a gente soma todos os ângulos externos, o resultado é sempre 360 graus, independentemente se o polígono é regular ou não. Então, se eu somar 50 mais 50 mais 52 mais 52 mais nananana, vou chegar em 360 graus. Como é que a gente escreve isso então? Vou mostrar para vocês. Reparem comigo. 50 mais 50, beleza?
50 mais 50 graus, mais a soma de 52 graus, considerando o restante dos prolongamentos. Aqui a gente considerou dois prolongamentos, certo? Dois ângulos externos. E aqui quanto que falta de ângulo externo? Bom, se a gente não estivesse falando de dois ângulos externos aqui, faltaria todos os ângulos externos para a gente considerar numa soma. Como a gente já considerou dois ângulos externos aqui, a gente está falando de todos os outros ângulos externos menos 2, certo? Como é que a gente escreve isso? N menos 2 vezes o ângulo externo, 52 graus. Isso aqui é igual a 360 graus. Tá certo? Então o que eu escrevi aqui, pessoal? Bom, aqui eu tenho dois ângulos externos, certo? Mais o restante que sobrou de ângulos externos. Como é que a gente escreve o restante? É todos os lados menos esses dois que a gente já considerou. E como todos esses outros ângulos externos são iguais a 52, eu considerei 52 aqui, certo? Eles não mudam, beleza? Então está aqui a nossa equação. Agora a gente vai buscar o valor de n. Bom, aqui eu tenho 100 graus, certo? Mas, vamos lá, distributiva aqui, eu tenho 52n menos 2 vezes 52, 104. Beleza? Graus, isso é igual a 360 graus. Aqui eu tenho o seguinte, 100 menos 104 dá menos 4 graus. Então, 52n menos 4 graus. Tinha um jeito mais fácil de resolver isso aqui, mas, enfim. Menos 4 graus é igual a 360 graus. Passa o menos 4 para lá, vai ficar 52n é igual a 364 graus. Beleza? Isolando o n, que é o que a gente quer saber, n é igual a 364 dividido por 52. Aqui, 364 graus por 52. Essa conta vai dar 7, beleza, pessoal? Então, n é igual a 7 graus, não, né? No caso é o número de lados, então essa é a resposta final mesmo. Galera, para a nossa última lousa, então, a gente tem mais dois exercícios que são um pouco mais difíceis do que os primeiros, tá? Mas a gente vai com calma, a gente vai entender direitinho todos esses elementos, beleza? Então, vamos para o exercício 3. Então, o texto falava de dois polígonos, P e Q, que são regulares, certo? E aí ele deu o seguinte, ele falou que o número de lados de P, do polígono P, é igual a 6. Então, P é um hexágono regular, certo? E também que o número de diagonais do polígono Q, que parte de um vértice só dele, é igual ao número total de diagonais do polígono P. E aí o objetivo era calcular a medida de um ângulo interno do polígono Q. Tá certo? Então vamos recapitular. P é um hexágono regular e o número de diagonais de Q que partem de um vértice dele é justamente igual ao número de diagonais total do polígono P. Beleza? Então vamos reproduzir isso aqui, tá? Vou reproduzir o polígono Q, mais ou menos, tá? Eu não sei como é que ele é. Então, eu vou reproduzir um vértice dele. Tá certo? Sei lá, assim mais ou menos. E eu observo que o número de diagonais que partem de um vértice desse polígono Q, então tá aqui. Eu vou tentar fazer, eu não sei mais ou menos, não sei como é que é esse polígono, tá? Então aqui, ó, uma diagonal, outra diagonal, mais ou menos assim, tá? Lembrando que diagonal, sei lá, e assim por diante, tá? Sei lá. Lembrando que diagonal é um segmento que une dois vértices, não adjacentes, né? Então tá. Então aqui está o meu polígono Q. Agora o meu polígono P, eu sei que é um hexágono, certo? E eu sei calcular o número de diagonais
de qualquer polígono, seja ele convexo, né? Então, como é que a gente calcula o número de diagonais de um hexágono? Bom, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem a fórmula que D é igual a N, que multiplica N menos 3, tudo dividido por 2, certo? A gente usa essa fórmula, onde N é igual a 6 para o polígono P. Então, D, a gente vai jogar 6 no lugar de N. D é igual a 6, que multiplica 6 menos 3, dividido por 2. Perfeito? A gente tem aqui o seguinte, ó. 6 com 2 fica 3. E aí 3, que multiplica 6 menos 3, isso aqui também é um 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, o número de diagonais do polígono P é igual a 9. Perfeito? Legal, a gente tem essa informação. Como é que a gente vai, então, interpretar a informação de que esse número aqui é o número de diagonais que parte de um vértice só do meu polígono Q? Como é que a gente interpreta isso? Bom, se a gente pensar, a gente tem mais 2 vértices aqui, nesse polígono Q, certo? Então aqui está o polígono Q. A gente tem mais 2 vértices aqui, que não estão envolvidos na contagem de diagonais, uma vez que as diagonais são segmentos de reta que unem 2 vértices não adjacentes. Esse e esse são vértices adjacentes, assim como esses dois. Beleza? Então eu tenho 9 diagonais aqui, que partem de um vértice só. Perfeito? Sendo assim, eu tenho 9 vértices aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza? 9 vértices aqui. Tirando esses 3 vértices que eu não estou contando na minha contagem de diagonais. Então, quantos lados tem esse polígono regular? Bom, tenho... Aqui, se eu tiver 6 vértices, eu tenho 6 lados. Se eu tiver 5 vértices, eu tenho 5 lados. Então, se eu tiver 1, 2, 3, mais 9, que é igual a 12. 12 lados. 12 vértices, perdão. 12 vértices. Então, se eu tenho esse polígono que tem 12 vértices, 3 daqui mais 9 das diagonais, eu tenho 12 lados. Então, 12 lados tem esse polígono. 12 lados. Tudo bem esse raciocínio? Beleza? Espero que tenha ficado claro essa parte das diagonais. Legal, e aí ele quer saber quanto que vale um ângulo interno desse polígono Q. Bom, a gente sabe calcular a soma de todos os ângulos internos de qualquer polígono. Agora, como esse polígono é um polígono regular, a gente tem que todos esses ângulos internos, que eu vou chamar, por exemplo, de I, tá? Então aqui em vermelho está meu ângulo interno I. Então a soma de todos esses ângulos internos vai resultar naquela minha fórmula lá, né? Que fórmula é essa? Soma é igual a N menos 2, que multiplica 180 graus. Certo? Bom, isso daqui é a soma de 12 ângulos internos iguais, que eu chamei de I. Então eu vou igualar isso aqui a 12I. 12I. Perfeito? Bom, N vale 12. Então eu tenho o seguinte: 12 menos 2 vezes 180 é igual a 12I. 10 vezes 180. Isso aqui dá 1.800 graus. Isso aqui é igual a 12I. Isolando o ângulo interno, I é igual a 1.800 dividido por 12. Essa conta dá 150 graus. Então, 150 graus, está aí a minha resposta desse exercício. Então, o que foi mais difícil aqui foi esse raciocínio, né? Foi esse raciocínio dessas diagonais que partem de um vértice só. Tranquilo? Vamos para o nosso último exercício finalmente, né, pessoal?
Legal também, muito interessante. Ó, ele deu essa figura simples e ele pede a soma desses quatro ângulos. A mais B mais C mais D. Aí eu não tenho fórmula nenhuma para trabalhar, né? Eu vou ter que ir com a minha intuição. Pessoal, como é que a gente faz isso aqui? É interessante a gente sempre reparar nos ângulos externos, quer ver? Então, vamos pensar nesse polígono que está semi-completo aqui, né? Não está por completo, ele tá faltando um pedaço dele aqui, mas não me interessa. Agora, esse polígono que está aqui para baixo, eu posso pensar em ângulo externo também, né? Na ideia de ângulo externo. Então, por exemplo, eu tenho esse lado e o prolongamento desse lado. Então, o prolongamento desse lado com esse lado adjacente forma um ângulo externo, que eu chamei de E1. Eu vou fazer esse mesmo procedimento para os outros lados que eu tenho aqui. Aqui, pessoal. Então, eu construí mais dois ângulos externos, certo? Então, eu tenho E1, E2, E3 e também eu posso interpretar este aqui como um ângulo externo. Como assim? Vamos pegar, por exemplo, esse lado, ó, e prolongar ele para lá. Fazendo isso, eu tenho esse ângulo externo E4, que é oposto pelo vértice desse aqui, né? Então, E4. Beleza? Ou também, esse daqui é um ângulo externo do prolongamento desse ladozinho pequeno aqui para lá, certo? Então a gente tem um ângulo externo aqui. E eu fiz de propósito triângulos aqui. Eu prolonguei até que se formassem triângulos, que isso daí vai me interessar. Então vamos entender aqui algumas coisas, tá? Olha só, gente. Esse ângulo aqui, que eu estou pintando em laranja, é um ângulo interno a um triângulo, certo? Esse outro ângulo em verde é um ângulo externo a um triângulo, certo? E esse ângulo verde é dado pela soma dos dois ângulos internos ao triângulo que não são adjacentes a ele. O ângulo adjacente a esse verde é o laranja, tá? A soma dos outros dois é a soma de E1 mais 67. Resulta nesse ângulozinho verde aqui. Então, esse ângulo verde é igual a E1 mais 67 graus. Legal? Bom, do mesmo jeito eu tenho esse ângulozinho em laranjinha aqui, ó. Tá? Esse ângulo em laranjinha é um ângulo externo a esse triângulo aqui, ó. Certo? É um ângulo externo, então ele é dado pela soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. Esses dois ângulos são os ângulos internos. Então, quais ângulos são esses? E2 e o verdinho, né? Então, se eu somar E2 mais esse ângulo verde, eu tenho o ângulo laranja. Então, olha só, E2 mais o ângulo verde, que é igual a E1 mais 67 graus. Tá certo? E aí, por fim, eu posso concluir que a soma desse ângulo aqui, que é o meu ângulo laranja como um todo, certo? Mais E3 mais E4, eu tenho 180 graus. Certo, gente? Por que 180 graus? Porque são ângulos internos a um triângulo. Então, vamos lá, vamos escrever tudo isso. Se eu somar se eu somar esse ângulo aqui, E1 mais 67 mais E2, com E3 e E4, eu tenho 180 graus. Então, vamos escrever isso. Então, E1 mais 67 graus, mais E2, certo? Mais E3, mais E4, eu tenho 180 graus. Legal? Vou reorganizar isso aqui e eu já vou passar o 67 para lá, subtraindo de 180. Então, E1 mais E2 mais E3 mais E4 é igual a 180 menos 67 dá 113 graus. Perfeito? Vou guardar essa informação. Agora, eu sei o seguinte, gente, que se eu somar A
com E1, eu tenho 180 graus, porque um é suplementar do outro. Se eu somar B com E2, eu também tenho 180 graus. Se eu somar C com E3 e D com E4, eu tenho 180 aqui e 180 aqui também. Então, observem o que eu vou fazer. Eu vou fazer em outra cor para ficar mais didático, tá? Olha só, pessoal. A mais E1, tá? Mais B mais E2 mais C mais E3 mais D mais E4. Isso aqui é igual a, vamos lá, vamos pensar, A mais E1 é 180. B mais E2 é 180 também. C mais E3 é 180. E D mais E4 é 180 também. Então eu estou somando 4 vezes 180 graus. Isso daqui dá 720 graus. Então, 720 graus. Certo? Agora, por que eu fiz em azul E1, E2, E3 e E4? Porque eu tenho quanto vale essa soma, não tenho? E1 mais E2 mais E3 mais E4 é igual a 113 graus. Então, onde tiver azul aqui, eu vou botar 113, que é a mesma coisa. E aí sobra o que para mim? Sobra A mais B mais C mais D mais 113 graus. Tá? Por quê? É a soma de E1 com E2 com E3 com E4. Isso é igual a 720 graus. Perfeito? Aí a soma que ele está pedindo, então agora eu vou fazer em azul mesmo, é essa aqui, né? A mais B mais C mais D. Vou passar o 113 para lá subtraindo. Vai ficar 720 graus menos 113 graus. Certo? Então, por fim, A mais B mais C mais D é igual a 607 graus. Ele podia ter dado uns valores mais bonitos, né? Mas está aí a resposta final. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, das duas aulas, né? Na verdade, da teoria e dessa prática de exercícios. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se aqui para apoiar o nosso trabalho, beleza? E suas dúvidas, vocês podem deixar tanto nos comentários quanto me perguntar lá no Instagram, que vai estar aí na descrição. E vocês podem também me seguir por lá, sugerir temas de vídeos novos e conversar diretamente comigo, beleza? Agradeço a atenção de vocês, fiquem bem e até mais.